Olá, galera. Vamos começar hoje mais um podcast, o Fisiocast, que é o podcast da fisioterapia. E hoje estamos aqui com um tema bem interessante, bem legal, bem bacana, que vamos falar de um esporte que tem aumentado muito a sua prática aqui em Rio Verde, no Brasil inteiro também, por que não no mundo? E estamos aqui com duas pessoas especialistas no assunto, um na prática e outro que está, né, Maria Fernanda, iniciando aí a sua vida da área da fisioterapia. Então vamos começar falando um pouco aqui, antes de apresentar os nossos convidados, o que é o nosso Fisiocast, ou o nosso podcast da fisioterapia. Bom, o nosso Fisiocast é um podcast da Faculdade de Fisioterapia da Universidade de Rio Verde, que apresenta temas voltados para a área da saúde e aspectos históricos e sociais que venham a somar aí no conhecimento dos nossos ouvintes. Bom, estamos aqui hoje com o tema futevôlei, como falamos anteriormente, com a nossa convidada, a Maria Fernanda Parreira, é acadêmica do último ano do curso de fisioterapia, prestes a formar. Tudo bem, Maria? Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Seja sempre bem-vinda. E estamos aqui também com uma lenda. Será que é uma lenda? Um grande cara aqui, vamos ver se vocês vão identificar pelo nome dele, né? O Charles Rodrigues da Silva, mais conhecido como Betão. Fala, Betão, tudo bem, meu querido? Obrigado, Marcos, tá tudo bem. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, para a gente discorrer um pouquinho desse esporte maravilhoso que é o futevôlei. Estamos aqui muito felizes de estar com vocês. Bom, é importante nós dizermos aqui também que o tema não foi um tema aleatório. O futevôlei é um esporte que vem crescendo bastante no nosso Brasil aí, no nosso meio, aqui em Rio Verde, com várias arenas. É importante a gente frisar que aqui na nossa universidade também nós temos uma arena recém-inaugurada aí, né? O nosso reitor, o professor Barella, inaugurou junto com o professor Elton, aí, junto de toda a reitoria, e preparou esse espaço aí para os nossos acadêmicos, para que possam também iniciar essa prática, não só do futevôlei, mas de todos os esportes no complexo de areia. E é importante a gente falar um pouco a respeito, para a gente entender o que é esse esporte, para a gente também poder falar um pouco da área da fisioterapia, atuação no esporte, com essa temática aqui. Bom, Betão, eu antes, cara, eu quero agradecer aí a sua presença, você tá aqui junto com a gente. Eu chamei você porque eu vejo, quando eu falo de futevôlei, é difícil desassociar da sua pessoa, né? Eu conheço você há bastante tempo, sempre lá no Clube Campestre, praticando futevôlei, ensinando, e não é à toa que você é professor, porque você é um cara que sempre está estimulando, incentivando as pessoas, e sempre nos convidando também. Hoje eu sou um praticante de futevôlei, não como deveria, né, Betão? Mas nós estamos sempre ali, junto, tentando, e confesso que não é só o esporte também, as pessoas que circundam o esporte, então por isso que a gente acaba aproximando. Betão, fala um pouco sobre você, cara, como é que é a sua vida? Me parece que você também é jogador profissional. Ok, Marcos, obrigado pela oportunidade de falar. Muitas das vezes, a gente está no dia a dia e a gente não tem essa oportunidade de discorrer como que a gente chegou no esporte e como que é o esporte. O futevôlei é um esporte maravilhoso, que foi criado, é um esporte genuinamente brasileiro, foi criado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nos anos 60, por ex-jogador de futebol que não conseguia mais jogar futebol, mas não conseguia ficar longe da bola. Então, eles começaram a jogar altinha na praia e foi até proibido pela Prefeitura do Rio nessa época, porque a bola pegava em criança, banhista. Só que o que acontecia? Tinha um espaço já nas praias, Marcos, de campo de futebol de areia e tinha também as quadras de vôlei. Então o esporte cresceu por quê? Porque a possibilidade de começar a jogar nas praias, nas quadras de vôlei foi muito grande. Os jogadores de futevôlei pediam para os jogadores de vôlei, falavam assim, deixa nós jogar na quadra de vocês. Aí os jogadores de vôlei falavam, pode jogar, mas desde que você não mexa em nada. Amanhã de madrugada, antes do sol raiar, nós vamos jogar vôlei e a quadra tem que estar como a gente deixou hoje à noite. Então foi assim que iniciou o futevôlei, crescer desse tanto. A quadra começou 16 por 8 e a rede a 2,43 de altura, porque não podia mexer na quadra. Então os praticantes de futevôlei tinham que obedecer a regra que era do vôlei de areia. E o esporte cresceu justamente por isso, que teve a oportunidade da quadra do vôlei. Agora, o futevôlei cresceu muito. Hoje, o Ibope fez uma pesquisa no ano passado, Marcos, que tem mais ou menos 50 milhões de brasileiros praticando futevôlei no Brasil. Oh, bastante, hein? É uma coisa linda isso. É. Então,
o futevôlei demorou um pouquinho em surgir. Quando o beach sport, vamos dizer assim, o vôlei, o beach tênis começou a crescer, trouxe o futevôlei junto. Então, essa quantidade de pessoas que estão jogando futevôlei, às vezes começou com essa ascensão do beach tênis e do vôlei, e falava assim, cara, esse não é o meu esporte, eu quero futevôlei. Aí cresceu a quantidade de gente praticando futevôlei. Entendi. O brasileiro gosta dessa questão da areia, das arenas, do ambiente, a descontração. É muito lindo. E a gente pensar assim, ó, o futevôlei é um esporte tão desafiador, Marcos, que ele juntou duas paixões nacional. Você vê, 2 esportes de massa no Brasil, que é o futebol e o vôlei. Então, a gente pode fazer tudo. É um esporte que hoje a quadra está 18/9, com a rede a 2,20 no masculino. Pode fazer tudo. O que a gente não pode? É tocar com a mão e deixar a bola cair no chão. Perfeito. O resto tudo pode. Então, assim, é um esporte maravilhoso. As pessoas, muitas das vezes, pensam assim, eu chego à tarde, trabalho o dia todo. Chego à tarde para praticar um futevôlei. As pessoas esquecem de muitas coisas que estão a favor dela, que não é só o jogo, a bola em si. Então, uma coisa que eu sempre falo, se você vai treinar futevôlei, ponha na sua cabeça o seguinte, vai ser a melhor hora do seu dia no treino de futevôlei. Aí, tá vendo, pessoal? É por isso que eu pratico futevôlei, né? Com incentivo desse, com informação dessa. E o cara certo, vocês também vão querer praticar. E a areia é muito gostoso, né, Betão? A gente, só de pisar na areia ali, já se sente bem, já se descarrega as energias do dia, né? Perfeitamente. A gente fala assim, ó, que a gente, o dia inteiro, você é bombardeado por, vamos falar assim, uma poluição eletromagnética. É o dia inteiro com o celular na mão, é o dia inteiro sob ar-condicionado, é o dia inteiro assistindo televisão. As pessoas estão sempre tendo uma poluição eletromagnética. E esse descarrego que seria você pisar na terra, você entrar numa cachoeira, você pisar na grama, normalmente não acontece. Mas se a Maria Fernanda, o Marcos, o Adilson vir para poder fazer um futevôlei, automaticamente acontece essa troca de energia. Isso é fantástico. É um fator, vamos falar assim, um benefício indireto do futevôlei para as pessoas. Sim. As pessoas podem ter certeza disso, que você vai sair de lá renovado. Uma troca de energia inimaginável. Sim. É excelente isso. Entendeu, Marcos? Então, assim, isso é sem contar os efeitos, vamos falar assim, que os físicos, os técnicos, tem esse que as pessoas não levam em consideração, mas acontece sem percepção. Indiretamente. E é importante, Betão, a gente tá aqui no podcast, eu quero conhecer essa história de quem realmente pratica, quem conhece desde o início, né? Desde essa época que vocês brigavam com o pessoal do vôlei, né? Brincadeiras aqui à parte, né? E a intimidade. Mas existia um respeito e por isso que surgiu. Mas é legal também a gente associar a parte técnica relacionada à questão de lesões, né, Maria Fernanda? Então, por isso que a Maria Fernanda está aqui com a gente. E tem alguma estatística em relação a isso? Ao número de lesões do futevôlei, as regiões que são mais acometidas? Sim, eu dei uma pesquisada e eu observei que as principais regiões, no caso, membros inferiores e coluna, especificamente lombar. Membros inferiores afeta joelho, pode ser algum estiramento, tudo isso é levado em conta. Toda a parte do membro inferior. E é legal, isso, né, Betão? Porque lá como praticante, o Betão tem uma preocupação muito grande com os atletas dele, né? Em relação a isso, são várias vezes, acho que o passe de peito, né, Betão? Você fala que é um que exige bastante, eu não diria da coluna, Betão, se você me permite essa análise de profissional, é nós que criamos essa alavanca na coluna, né? A recepção de peito é uma recepção teoricamente parada e que você lança a bola, mas se você fizer de forma descoordenada, vai toda a sobrecarga na coluna, né? Exatamente, a gente zela muito por isso, Maria Fernanda, porque assim, ó, toda ação que a gente for fazer no futevôlei, a gente tem que partir do princípio de que tudo isso vai vir dos membros inferiores. Toda a força que a gente for disponibilizar para fazer qualquer fundamento no futevôlei, como você falou, nós estamos preocupados com a estabilidade e a mobilidade. Então, assim, essa força a gente tem que trazer sempre dos membros inferiores para poder não gerar uma sobrecarga na lombar, na vertebral, em lugar nenhum. Então, a gente cuida muito disso. Tanto é, Marcos, que a gente preocupa que na nossa aula, menos de 14 anos não dá peito, por enquanto. Só acima de 14 anos, tá? Para poder começar a praticar esse fundamento de peito. Isso é importante. Porque o fundamento de peito, ele é um fundamento bonito.
Ele é um fundamento que os jovens acham muito bonito. Minha bola foi muito alta. Porque ele vai fazer o movimento expondo a bola no externo dele e fazendo a força da perna. Então, o que vai acontecer? Todo mundo quer. Mas às vezes, se não souber como deixar a perna, se deixa em hiperextensão, pode comprometer alguma coisa. Isso é um zelo muito grande da gente, porque a gente não pode, de maneira nenhuma, permitir que alguém saia com dor do futebol. Sim. A gente tem esse zelo muito grande. Não podemos que isso aconteça. É a diferença de ter um treinador e jogar. Vou jogar com meus colegas. Sem ter uma preparação, né? Sim, o que eu observo, eu até destaquei aqui, que, por exemplo, eu vejo muito pessoal fazendo alguns passes no futevôlei. Por exemplo, faz o shark attack, ou então faz aquele que eu não sei o nome. Mas então, eu vou falar como que é o movimento. É quando uma perna fica fletida e a outra fica em adução e a outra vai em extensão e abdução para tentar salvar a bola. Nesse movimento, sempre que eu vejo, eu penso, cara, pode dar um estiramento aí. Sim. E eles vão, assim, sem pensar em uma maneira, né, de prevenir isso. Sim. E de educar o seu corpo para poder se preparar para esse gesto. Permite isso, né? Você se joga na bola, né? Mas, Maria Fernanda, é tão importante você estar falando pelo seguinte. Quando a gente vai fazer uma aula introdutória de futebol, a gente tem... Porque hoje, Marcos, vamos falar assim, 80% dos praticantes de futebol são iniciantes. Porque o cara que já está jogando há muito tempo, ele treina um pouquinho, Maria Fernanda, e ele já começa a achar assim que ele já tá bom. Aí vai incorrer naquilo que você acabou de falar. Eu vou começar a jogar. E quando eu jogo muitas vezes na semana, ele tem um ledo engano de achar que ele tá treinando. Esse que é o grave. Betão, me permita, ele tá fixando o erro dele. Exatamente. Exato, é isso que eu queria falar. Então, assim, o que acontece? Eu faço muitas peladas, eu jogo muito com meus amigos durante a semana e eu tô treinando. Não está. Sim. Ele está aumentando o vício dele. Então, Maria Fernanda, isso que você falou, eu achei muito interessante, porque uma das preocupações que a gente tem quando a gente vai ministrar uma aula para quem está iniciando no futebol, o zelo nosso é o seguinte: primeira coisa que a pessoa tem que ter, base. Tem que estruturar numa base. A pessoa... Ele tem que entrar numa base. Em uma superfície instável, que é areia, né? Instável. Mas irregular, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa precisa de ter uma base, uma execução, uma aplicação e uma solução de problema. Exatamente. Você entendeu como que é os degraus? Não dá para resolver um problema lá no quarto degrau já. Eu preciso de ir nessa base primeiro. Então essa é a minha preocupação primária. Exatamente. Você não pode iniciar fazendo as coisas que você não está acostumado. O futevôlei não tem nada a ver com quem está assistindo, né, Betão? Isso é o que eu falo por mim, como praticante. Hoje eu sou muito iniciante, eu tô lá, mas eu percebo isso, porque quando a gente chega para ver o esporte, ele é muito diferente do futebol, muito diferente. E realmente, né, essa associação e o que o Betão fala, e nas aulas ele preconiza muito, né, é treinar várias vezes o movimento e sempre com a base. Com base. Né? E eu sempre brinco, assim, igual eu falei pra ele, Betão, a gente tem que sair correndo igual um louco, mas tem que chegar, parar. Pôr a base e devolver e fazer o movimento. Esse é o mais difícil, né, da gente entender. É exatamente o que a gente fala assim, se você estiver acelerado, desacelera. Na hora de bater na bola, você tem que desacelerar. Então, assim, não tem jeito de eu fazer um exemplo. Lá no futebol, nós falamos assim, Maria, nós fazemos um movimento. Vamos falar 5 nós homens. Chapa, cabeça, ombro, peito, coxa e chapa. Não tem jeito da Maria chegar e fazer uma chapa correndo. Ela tem que parar, equilibrar, estabilidade, que nós acabou de falar, flexionar e bater. Entendeu? Tanto que é complexo? Muito. Então, assim, é o que eu disse. Se não tiver uma base, se não tiver uma postura, se não tiver uma boa execução, se não resolver um problema, não adiantou nada. O Betão, isso me permite uma visão de um praticante amador, treina muito a nossa ansiedade, né? O futevôlei, porque a bola, aquela distância que a bola vem, a gente quer antecipar ela, seja para dar a chapa, para dar a cabeça. Por isso que muitas vezes erra, né? Sim. O que acontece é assim, ó. A imprevisibilidade no jogo é constante. Né? Então, se a gente tiver uma solução para essa imprevisibilidade, o que a gente vai acontecer?
a gente vai fazer de forma mais tranquila. Eu sempre digo assim, cara, a bola foi sacada. A bola viajou 15 metros, o Marcos ainda tá parado. A hora que a bola tá chegando, o Marcos assusta e quer fazer o movimento. Tá errado. Não vai dar certo. Você entendeu? Então, assim, você não teve o discernimento de andar um pouquinho para você estar naquele tempo de reação enquanto a bola percorreu. Certo. Você entendeu? Talvez eu tô falando uma coisa aqui para você que é muito singela, mas isso acontece toda hora. Sim. Isso acontece toda hora durante o jogo. E não acontece só com quem é iniciante, acontece com profissionais. Exatamente. O cara fala assim, mas gente, eu errei um saque. Não é possível eu errar um saque. Porque o jogo do futebol inicia com saque. Então, se o cara erra um saque e fala, cara, eu tô dando um ponto pro meu adversário de uma coisa que tinha 81 metros quadrados para me jogar a bola lá dentro e eu não consegui fazer. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, não tem como eu errar uma coisa dessa. Eu faço isso toda hora e eu vou errar isso. Exatamente. E ser perfeito, né? E eu sempre falo, Marcos, você usou uma palavra aí que eu gosto muito. Você fala assim, que o futebol, ele acalma a ansiedade. Eu não quero falar que o futebol é uma terapia, mas ele é terapêutico. Você entendeu? Quando eu disse pra vocês que a melhor hora do dia vocês vão passar lá, porque lá a Maria Fernanda vai cansar o corpo dela e descansar a mente. Lá você vai zerar. Não tem jeito de você estar dentro da quadra, ficar 1 hora fazendo futebol, você é prova disso. Você não pensa em mais nada. Exatamente. Você não é isso lembra dos mesmo. seus problemas, você não lembra das dificuldades, você não lembra dos boletos. Lá não tem jeito de pensar em nada de fora. É no futebol. Você tem que pensar lá dentro. Lá dentro. Por isso que o futebol é tão desafiador desse tanto. Exatamente. Pra conseguir realmente jogar, tem que focar lá, né? Se for pensar nas coisas de fora, não vai conseguir. Não consegue. Eu paro muito pra pensar que as pessoas são muito imediatistas, né? Que, por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa atleta. Eu sou bem por fora. Eu prefiro ficar na parte de cuidar mesmo. Mas, de vez em quando, eu arrisco. Aí, como eu não tenho muito costume, a gente para e pensa, só chegar lá na quadra, beleza, e jogar. Mas não, igual você tá explicando agora, né? O tanto de coisinhas que tem além de A só... preparação, né? Sim, só jogar. O futebol, ele não é diferente de nenhum esporte nessa questão da preparação. Mas como ele é bem recreacional, acho que o pessoal pensa assim, né, Betão? Às vezes, nós estamos falando aqui de prática e de excelência em relação ao esporte. Mas também é importante a gente citar que esse treinamento, essas aulas que faz, mesmo a pessoa tendo um bom desenvolvimento para jogar, para brincar com os amigos aí no final de semana, a preparação ela vem de encontro com a prevenção das lesões também. Porque como citamos aqui anteriormente, o maior índice de lesões, membro inferior e coluna, vai vir exatamente com isso. Eu já percebi que alguns praticantes, a hora que vão fazer o movimento de cabeça, a própria devolução, eles não usam toda aquela estabilidade e trabalham muito o movimento cervical, de forma exagerada, para tentar colocar potência e força na bola. E observando aqueles que têm uma estrutura melhor, um tempo maior, até você mesmo, quando você está nos ensinando, é curto o movimento. É naquela amplitude exatamente do pescoço. E quem não tem essa prática diária para ensinar o corpo dela a posicionar tronco, posicionar membro, saltar no tempo correto da bola, eles usam de colocar potência no movimento e aí sim a cervical sofre. Perfeito. E aí pode vir as lesões, não é? Perfeito. Isso eu tô falando do pescoço, que é uma observação, mas o peito mesmo, que é difícil, Sim. né? É a própria chapa, o movimento que ele vai pegar, as amplitudes. Então, o Shark Attack, que é algo que eu diria assim, tem que ser muito bem praticado, porque a questão de Shark Attack não é bater na bola em cima, é a queda. Se a pessoa praticar isso, sei lá, fizer isso 15 vezes no jogo, como que ela vai ficar com a queda, né? Toda vez que ela cair, né? Sim. E hoje, Marcos, se a gente for pensar no futebol profissional, por exemplo, antigamente o futebol era muito mais técnico. Não é nostalgia minha, não. Tô dizendo assim, porque na minha época de futebol era assim, ó, a rede alta, o beabá do futebol era peito, peito, cabeça. Perfeito? Hoje é peito, peito, Shark Attack. Você tinha que pensar o jogo, você tinha que achar o lugar na quadra para colocar a bola para surpreender o adversário. Claro, a gente trocava muita bola, o jogo demorava. Sim. Esse final de semana teve um torneio, só uma curiosidade para não sair do assunto, teve um torneio profissional em Goiânia. Foi o Circuito Brasileiro de Futebol.
Cara, eu tava assistindo e cronometrando. 13 segundos uma bola. Ali, Pois 13 é. segundos, 11 segundos. Então o beabá hoje é peito, peito, shark attack. 11 segundos demora. Você Entendi. entendeu? Então aqueles pilares que qualquer esporte tem, que é inerente de todos os esportes, que é o pilar técnico. O pilar técnico é da Maria, é os gestos técnicos dela. É como ela consegue fazer uma boa cabeça, um bom ombro, dar um bom peito. Ela aprendeu isso é dela. Em qualquer momento que ela estiver na quadra, onde que ela andar na quadra, ela consegue fazer esse gesto técnico, que é o pilar Sim. técnico. O segundo pilar, que é o pilar tático, o pilar de aprender a conhecer o jogo, você entende do jogo. Se o Marcos entrar na diagonal, o Betão já vai pra diagonal, tô entendendo o jogo. Se o cara tá no fundo, eu já dou uma adiantadinha, não tem força para dar no fundo de novo. Você entendeu? Entendi. Então, assim, os iniciantes vão percebendo isso e vai aprendendo a fazer a parte técnica usando a tática. O terceiro pilar que eu falo, que é inerente de todos os esportes, é o pilar físico. Mas no futebol, eu não vou nem preocupar com isso, porque você tá na areia, que é o melhor piso que existe, vai Sim. te cobrar uma condição física, mas não vai te devolver nenhum impacto, Uhum. a não ser quando você dá o shark attack e cai no chão. Então, Sim. o físico vai aparecer de qualquer forma. Não precisamos da gente preocupar com o físico. A Maria vai dar 10 cabeças para mim, eu quero um padrão, eu quero que ela me devolve 8 na minha mão, aquecendo ela para treinar. Então, o físico vai aparecer naturalmente. Eu não vou preocupar com o pilar físico. Sim. Porque tudo que ela faz comigo é em movimento dentro da quadra. E o outro é o pilar mental, que é o quarto, que é tão importante como o técnico. Sim. Que é a cabeça que permite. Te permite, né? Sim, aí tem muitos atletas que falam assim, Betão, mestre, como é que eu não consigo jogar do jeito que eu treino? Porque é exatamente isso. Na hora que você está treinando, não existe o emocional. Uhum. E é a cabeça que permite que o corpo realize todos os movimentos depois. Sim. Quando você vai para um torneio, por exemplo, sábado, te convido para ir lá, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu queria falar para as meninas que o futebol feminino é muito interessante para o esporte. Elas mudaram o esporte. Futebol feminino muito lindo. A gente vai ter um torneio sábado lá no Clube Campestre. Posso falar aqui? Perfeito. Pode, claro. Então, Tá aberto. tem um torneio lá, começar às 14 horas. Tem um torneio com 12 duplas, uniforme vinho com rosa. Vai ter uma área só para as atletas. Tudo especial. Tudo especial, tudo para as meninas. Então, elas foram fundamentais para que o futebol desse aquele... Dessa Alavancasse. alavancasse. Porque despertou em todo mundo como ela joga. Porque o futebol ele é um estilo de vida feliz e é para todos. É. Treina criança, treina sobrepeso, treina velho. Eu tenho 62 anos. A bola não sabe quantos anos eu tenho. Então, eu tô jogando até hoje. Você entendeu? Então, assim, o pilar mental é fundamental para que eu possa Desenvolver isso aí. Então, esses 4 pilares que eu estou citando aqui é inerente de todos os esportes. Pois Você é. entendeu? Então, quando o cara tá jogando, tá competindo, o que acontece? Tem alguém lá fora te perturbando. Ah, o Marcos não recebe, dá no fundo do Marcos. O Marcos vai entrar na chapa dele. Você entendeu? Aí o cara trava a cabeça, não consegue expor tudo que ele aprendeu no treino, aí ele acha que a parte técnica dele tá ruim. Não é isso, é que a cabeça tá bloqueando que ele execute né? a parte técnica. É verdade. Você entendeu? Então isso é muito importante a gente entender. É muito, como se diz, são muitos sistemas a serem controlados, né? Sim, Mas a cabeça é o que tá à frente. É o que está à frente. É o que exatamente. permite que aconteça, né? É. Então a gente discute muito isso no treino. Então o futebol não é simplesmente entrar na quadra, joga a bola para cima e começa a fazer. Eu tenho um zelo muito grande com todos aqueles que tá, porque eu sempre digo, no treino você pensa e repete. Quando você chegar na competição, você tem que confiar e executar. Já vai confiante e executa. E Marcos, Maria, todo mundo no futebol evolui. Aí, bacana. Todo mundo. Independente quem quer que seja. Até pessoas com sobrepeso vai lá no futebol e joga muito bem. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar as diferenças. Cada um tem seu tempo. Uns evoluem mais rápidos, outros demoram mais É democrático, né, é Betão? democrático. Democrático. Então, cada um tem seu tempo de evolução no futebol. Tá bom? E a própria areia, né? Como a Maria Fernanda também pode falar também, a areia é muito utilizada também para reabilitação, né? Sim, sim. A gente foi pessoas, então, que estão em transição, Betão, de melhorar, né, o condicionamento, após lesão, a areia também é utilizada. A fase final, né, para voltar a ingressar o atleta no esporte também, fazer treinamento na areia, é bem interessante. Voltando a citar, né, lesões, que esse é o que eu mais observo.
Eu já participei como voluntária dos Jogos Brasileiros Universitários de Areia. E o que eu observei muito lá, não vi tanta lesão. Mas, e até aqui, que teve, né, a fase de verde, a fase final dos Jogos de Areia da universidade, não apareceu tanta lesão. Acaba que acontece, às vezes uma entorse de tornozelo, algo assim, esfolado. Mas o corpo cansa muito, justamente por Desgaste conta da grande, areia. né? Por ser irregular, parece que o corpo, pelo que eu vejo, né, fica meio que sempre no modo de atenção. Então, ele fica mais enrijecido. E o que é a principal queixa que eu já recebi? Dor muscular. A pessoa, às vezes, não tem nenhum problema, não tá com nenhuma lesão, mas tá com uma dor muscular bem forte. E aí é o que a gente trabalha muito na parte dos atendimentos, que a gente vai e faz o recover, né? Isso é ótimo para eles. Sim. E é o que eu mais vejo. E até tô estudando, porque vai ser o tema do meu TCC, né? Sobre essas lesões no esporte de areia. Porque tem, mas assim, comparado a de quadra, ginásio, é bem menor. Aí isso da minha vivência, né? Na parte de físio, foi o que eu mais reparei. Isso é legal, né, Betão? Porque eu mesmo, se eu brincar um pouco de futebol, eu sinto bastante dores nos joelhos, né? Que a gente castigou a vida inteira. Sim. E o futevôlei é praticamente zero, né? Esses sintomas, essas dores. É bem interessante essa questão. Mas quando eu jogo mais vôlei de areia. Bem mal. Mas, gente, no outro dia, eu tô com a minha panturrilha, doendo demais. A gente fica cansado depois e no outro dia, parecendo que não tá conseguindo andar. Pode falar. Eu digo assim, Maria, porque se a gente fizer uma aula bem feita de futevôlei, eu falo muito para as meninas, porque a maioria das pessoas, elas vão treinar o futevôlei. A gente faz uma anamnésia quando a pessoa vai começar a treinar futevôlei, qual que é o objetivo dela, né? Então, muitas das vezes, o objetivo da pessoa não é jogar bem futevôlei. Ela está compromissada com o corpo dela, uma satisfação pessoal de estar bem, para tomar um banho mais tarde tranquilo, para poder ficar bem à vontade. Então, eu digo assim, uma aula bem feita de futevôlei queima 1.000 calorias. 1 hora de duração cada aula. Você entendeu? Aí está a resposta das dores musculares que a Maria está sentindo. Porque você movimenta muito. Demais. Né? Então, assim, quem joga futebol? A pessoa joga futebol, ele fica ali jogando um tempo, 90 minutos, vamos dizer assim. Tem uma hora que ele vai passar 10 minutos sem tocar na bola, 5 minutos sem tocar na bola, ele fica olhando, a bola tá longe e tal. No futebol, não. É como se tivesse um cinto entre eu e o Marcos e um elástico entre nós dois. Nós temos que estar juntos, os dois andando, movimenta, vai lá, sobe e tal. Sim. Cara, não tem jeito de um querer ficar esperando o outro. Não dá pra mim ficar cobrindo a Maria. A Maria tem que andar. Essa é a diferença de um esporte que não é de contato, né? Perfeitamente. Bom, papo que é bom, né? Assunto bom aí. A gente tem que ficar muito tempo, né, Betão? Tem história, não tem? Tem muita Tem história. Mas eu vou estar trazendo o Betão aqui outras vezes, né? A Maria também, para falar de assuntos aí. Betão, cara, eu quero dizer aí que é uma satisfação aí, é uma honra, cara, ter você aqui. As portas estão abertas da universidade aí, o nosso podcast nem se fala. E eu, com certeza, eu quero ver você aqui dando uma aula pra gente aqui, ensinando, passando um pouco. E vou te convidar outras vezes para você falar mais um pouquinho pra gente do futevôlei. Perfeitamente, Marcos. Estamos sempre à vontade. Eu espero que você conte mesmo comigo, porque eu sou apaixonado por esse esporte. Cara, esse esporte mudou minha vida. Quando eu parei de jogar futebol, eu achava que eu ia morrer. A minha esposa falava assim, não, cara, você tem que comprar uma bola e ficar debaixo do braço. Cara, e o futevôlei, eu jogava futebol profissional e tinha um cara que jogava futevôlei que vivia comigo. E ele marcava jogo na cidade onde nós estávamos jogando e falava, vai eu e você contra a dupla lá do Clube São José. E aí que eu apaixonei, cara. Olha aí. Aí nas recreação do futebol, nós amarrava atadura
E ficava ele de lá e eu de cá. Os outros não queriam jogar, e ficava nós dois. Assim começou a nossa vida no futebol. Olha só. Então, assim, quando eu cheguei em Rio Verde pra jogar futebol, tinha 2, 3 jogadores em Rio Verde só. Hoje nós tem 6 arenas, mas o Clube Campestre... Agora da UNRV. Essa arena da UNRV aqui é espetacular. Pois é. Com 6 quadras pra jogar futebol e 2 de beach tennis. Então. Cara, um espetáculo. Isso aí. Então, eu que comecei no futebol, nunca imaginaria que ia chegar desse jeito. Deus me permitiu que eu pudesse, mesmo eu estando em ascensão, em declínio, descendo, e o futebol crescendo, eu ainda pude participar de ver o futebol crescer desse tanto. Que isso, Betão, você ainda tem muito ainda, meu amigo, pra somar aí no meio do futebol, e você sabe disso. E a hora que eu tiver em condições, vamos marcar um joguinho aqui, viu? Perfeitamente. Tamo junto. Maria, muito obrigado, viu, mais Muito uma vez, por estar obrigada sempre aí pelo disposta a estar junto com a gente, a falar um pouquinho, Te e agradeço com certeza muito, estará Marcos. mais vezes aí. Com certeza. Bom, encerramos aqui então mais um podcast e agradecemos aí a todos os ouvintes aí e vamos pro próximo. Um abraço, até mais.